estar aqui nessa noite trazendo uma palavra, mas há uma batalha espiritual muito grande para que esse culto não aconteça, para que a gente não esteja aqui adorando o nome do Senhor e para que a gente não consiga ouvir a voz de Deus. Então, que cada um possa prestar atenção e se encher da palavra de Deus nessa noite, que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês. A palavra que eu trouxe está lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 1 até o versículo 18. São muitos versículos, então eu dividi essa palavra em 5 partes. E eu vou começar falando do versículo 1 e do versículo 2, que diz assim: O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Eu pensei bastante sobre essa palavra e ela falou muito comigo. E eu acho que a palavra de Deus ela é uma faca de 2 gumes, então corta tanto para quem está aqui como para quem está ouvindo. Então, primeiro foi em mim, para depois eu poder trazer essa mensagem aqui. E acho que não é novidade para ninguém que quando a gente escolhe Jesus, escolhe Deus para a nossa vida, quando a gente escolhe viver esse caminho, é muito mais do que frequentar a igreja, sentar no banco e ficar aqui. É um chamado de vida, é uma mudança, é uma transformação. E frequentador de igreja não é de fato cristão. Mas quando a gente conhece a Cristo, a gente precisa lidar com algumas coisas. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que vão se batizar ou que estão pensando em se batizar. E eu não quero desencorajar ninguém, mas quando a gente escolhe ir contra o mundo e a favor do reino de Deus, a gente enfrenta muita coisa e a gente tem que perder muita coisa. Então, vocês precisam estar cientes de que vocês podem sofrer perseguição, de que vocês podem perder amizades, de que vocês podem, muitas vezes, se sentir sozinhos. Se sentir sozinho não, porque Deus vai estar sempre com vocês. Mas, quando a gente não pode ficar neutro nas situações, a gente precisa se posicionar a favor do reino sempre. Então, aqui a gente pode ver que Elias escolheu ir a favor de Deus, porque ele matou todos os profetas do deus Baal. Então, ele foi a favor do Deus vivo, do único Deus. E ele arcou com as consequências, porque ele foi ameaçado de morte pela rainha. E a Bíblia afirma que não é possível servir 2 senhores. Ou você serve o mundo, ou você serve a Deus. Não tem como você estar aqui pensando nas coisas de fora. Não tem como você estar aqui pensando no que o mundo pode te oferecer. Então, a gente tem que fazer uma escolha. Não tem como a gente ver coisas que não agradam os olhos de Deus e a gente simpatizar com essas coisas e a gente querer fazer parte disso. A gente precisa ir contra o mundo e ir contra qualquer ideologia do mundo, que não seja a ideologia que fale que Deus é o único Deus desse mundo, que Jesus Cristo reina. A gente precisa ir contra tudo isso. E isso é muito, muito difícil. É muito fácil falar. Mas quando você está no meio do seu trabalho, da sua universidade, da sua escola, é difícil você ir contra essas coisas dos seus amigos. É difícil você chegar e falar: olha, eu não quero fazer parte disso. É uma posição de alguém que tem muita coragem para escolher a Cristo. Por isso que o evangelho não é para qualquer pessoa. Não é para as pessoas que têm medo. É para as pessoas corajosas. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Paulo é um grande exemplo quando se trata de enfrentar tudo e todos por Jesus. Porque ele foi até preso, mas ele nunca voltou atrás. Ele nunca negou. Então, servir a Cristo, servir a Jesus, é você enfrentar as piores coisas, as piores provas, mas você continuar batalhando e estando na presença de Deus, mesmo lidando com todas essas dificuldades. Jesus afirma que quem sofre perseguição é feliz e tem o reino do céu. Lá no mundo, lá fora, no senso comum, na natureza humana, as pessoas elas veem o sofrimento, a perseguição, as dificuldades que o cristão passa como umas coisas ruins. Mas o verdadeiro cristão que está em Cristo, ele enxerga as provações, as dificuldades como algo bom que vai acrescentar, que vai fazer ele crescer na fé.
Porque Paulo, mesmo indo preso, ele louvou a Deus na prisão, junto com Silas. E isso prova que não importa a dificuldade que a gente tem que passar, a gente sempre tem que confiar em Deus e louvar a Deus, independente de qualquer coisa. Se você escolhe a Deus, precisa ir contra o mundo e se posicionar a favor de Deus sempre, disposto a enfrentar perdas e perseguições. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, por mais que as pessoas batem em você, por mais que o mundo bata em você, por mais que as circunstâncias todas estejam contra você, você não vai cair. Porque Deus vai segurar você com a mão e vai cuidar de você. Agora a gente vai falar um pouquinho do versículo 3 e do versículo 4, que diz assim: Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. O que mais é interessante nessa passagem é que Elias realmente, ele era um homem de Deus. Mas quando ele recebeu essa ameaça, ele não chegou para Deus e perguntou: Deus, o que você acha que eu tenho que fazer? O Senhor acha que eu tenho que me isolar? O Senhor acha que eu tenho que fugir? O Senhor acha que eu tenho que enfrentar? Ele não perguntou nada, ele não orou perguntando o que Deus pensava do que ele estava fazendo. Ele simplesmente decidiu fugir. E isso acontece também com a gente. Porque muitas vezes, quando a gente está passando por alguma perseguição, alguma prova, por causa de Jesus, a gente muitas vezes nem pergunta o que o Senhor acha que a gente tem que fazer. A gente simplesmente se isola, vai embora, foge, sem se importar com a opinião de Deus em relação ao que a gente tem ou não que fazer. E a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Então, se a gente está pensando em alguma coisa, Deus está pensando em alguma coisa melhor ainda para a nossa vida. Se a gente está pensando em uma solução, Deus está pensando numa solução mais fácil, melhor e que seja da vontade dele. Então, apesar de ser o grande homem de Deus, Elias se deixou levar pelo desespero e o medo das ameaças, se sentindo um fracasso. Eu quero dizer para cada um de vocês que ninguém aqui é um fracasso. E é exatamente isso que o inimigo quer colocar na nossa cabeça, que a gente é um lixo, que a gente não vale nada, que a gente não vai conseguir, que a gente é um fracasso, porque muitas vezes a gente não consegue ficar no nível da expectativa das pessoas. E quando a gente não consegue agradar os outros, muitas vezes a gente tem medo de dar a cara a tapa mesmo pelo evangelho, porque a gente não está no padrão das pessoas, ou porque a gente é diferente. E o inimigo coloca na nossa cabeça que a gente é um fracasso, que a gente não vai conseguir lidar com o ministério que Deus deu para a gente, com o chamado que Deus deu para a gente. E eu pensando nisso, eu lembrei de um vídeo que eu vi sobre usuários de drogas. E aquele vídeo me deixou muito impactada, porque um homem, ele se voltava para a câmera e ele falava: eu perdi minha família, eu perdi meus amigos, eu sou um lixo. E ele batia no peito e falava que ele era um lixo. E aquela cena me deixou muito triste, porque não era a voz do Espírito Santo ali, não era a voz de Jesus falando para ele quem ele era. Era um inimigo que quer colocar na cabeça das pessoas que elas não são nada e que elas não vão conseguir. E mesmo Elias, sendo o homem de Deus, ele ainda foi pego pelo desespero, ele ainda foi pego pelo medo, e ele ainda se sentiu um fracasso. Então, todo mundo está apto a passar por isso. Mas, lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão. Então, esse versículo prova que quando a gente está sem Deus, a gente é fraco, a gente é sujeito a cair e a errar. Mas quando a gente está com Deus, o poder de Deus está sobre nós. A mão de Deus está sobre nós. E Ele fortalece a gente. Ele que ajuda a gente. Então, se você está com Deus, não se preocupa com as vozes do inimigo falando que você não vai conseguir, falando que você é um fracasso, porque Deus está com você. E Ele vai te dar forças o suficiente para você passar pelas suas aflições e pelos seus problemas.
Outro versículo também está lá em 1 Pedro 2,9, que diz: somos escolhidos como uma geração eleita para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas. Então, a gente foi tirado das trevas e agora a gente é geração eleita. Então, tem como a gente ser um fracasso sendo escolhido por Deus e sendo geração eleita para levar o evangelho? Não tem como a gente ser um fracasso. E é através da fé em Jesus e no amor pela mensagem que você desenvolve forças para encarar a perseguição e não temer. As forças que a gente tira para conseguir lidar com a perseguição, para conseguir lidar com as perdas, quando a gente escolhe Jesus, é através da fé e no amor à mensagem. E tem 2 exemplos. Outro versículo também está lá em Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, que diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E isso prova que quando é nos momentos de mais fraqueza, nos momentos impossíveis, que Deus usa esses momentos nas nossas vidas para mostrar o tamanho da grandeza do nosso Deus. Como que a gente pode esperar que Deus faça milagres em situações que já estão encaminhadas? Deus quer mudar tudo. E Deus quer pegar essas situações difíceis e fazer um milagre na sua vida. E eu tenho 2 exemplos na Bíblia, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não quiseram se prostrar ao rei, então eles foram jogados na fornalha quente, ardente. E mesmo assim eles não desistiram, eles não voltaram atrás, e eles foram mesmo, independente se eles iam morrer, se eles iam viver, mas eles estavam acreditando que Deus ia salvar eles, e foi o que aconteceu. E além de Deus ter protegido todos eles, colocado 2 anjos ali com eles, todos viram o tamanho e a grandeza do Deus deles. Então, além de Deus usar o seu problema para te proteger, ele ainda vai mostrar para todo mundo que ele é grande, que ele é poderoso. Outro exemplo aconteceu com Paulo e Silas, porque os 2 foram para a prisão. E ir para a prisão não é coisa boa, mas mesmo assim, lá na prisão, eles não pararam de adorar a Deus. E por meio do ânimo deles, houve um terremoto. Os presos se soltaram das correntes e o carcereiro se converteu a Deus. Então, de novo, Deus salvou eles, protegeu eles da prisão, mas também mostrou para todo mundo que estava em volta a grandeza. Então, se você está passando por algum problema, por alguma perseguição, por alguma coisa, Deus vai usar essa situação difícil, que parece impossível, uma situação que os outros no mundo vão falar: olha a situação olha a situação dele, olha a situação. E aí Deus vai usar essa situação para te proteger, para fazer um milagre na sua vida e vai mostrar para todas as pessoas que ele é grande, que ele é poderoso. Lá no do versículo 5 até o 8 de 1 Reis 19, diz: Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela 2ª vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias, 40 noites, até o Sinai, o monte sagrado. Mesmo Elias indo contra a vontade de Deus, não perguntando para Deus o que ele achava dele fugir, e não fazendo nada certo fugindo, Deus ainda cuidou dele. Então, mesmo quando a gente vai para caminhos errados, para caminhos que não são necessariamente a vontade de Deus, Deus ainda cuida de nós, independente da situação. E a minha família passou por uma situação há uns anos atrás, que foi muito complicada financeiramente. A gente não tinha muito dinheiro assim para nada. E aí foi um dia que a minha mãe pediu para o meu pai comprar 4 batatas no mercado, porque literalmente não tinha dinheiro para nada, para comer assim. E o meu pai foi. E aí ele no caixa assim, ele encontrou um amigo dele da loja. E esse amigo estava com a esposa. E meu pai lá com as 4 batatinhas e o amigo dele com um carrinho cheio de coisa, um monte de coisa. E aí meu pai estava passando quando a esposa do amigo dele foi lá no freezer assim no mercado, pegou uma peça enorme de carne e deu para o meu pai. E falou assim: Deus me disse assim, o meu servo quer comer carne, mas ele gosta de carne boa.
E nesse dia meu pai fez um churrasco enorme. Então, até nas pequenas coisas, tipo, aquilo não era necessário naquele momento, mas Deus sabia a vontade do meu pai. Então, ele cuidou do meu pai naquele momento. Se Deus cuida dos passarinhos, certamente cuidará de nós. Lá em Mateus 6, 26. Então, você não tem que temer, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir, o que vai acontecer, porque Deus sempre provê para aquele que o ama em primeiro lugar. Deus sempre provê para o seu servo. E uma prova disso também está lá em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21. Deus é tão cuidadoso com o seu povo que proveu 2 tipos de nuvem para o povo de Israel, para que eles pudessem continuar a caminhada. Então, era uma nuvem de dia e uma nuvem de noite. Então, Deus é tão cuidadoso, ele podia só colocar uma nuvem lá para proteger o povo, mas ele fez questão de fazer tudo direitinho, porque ele cuida daqueles que o amam e daqueles que ele ama. Deus cuida dos mínimos detalhes e não tenha medo e creia na provisão daquele que te chamou. Porque cada um aqui foi chamado para alguma coisa. Então, independente se o seu chamado é alguma coisa que você olha e fala, eu não tenho condições, é muito distante do que eu consigo, acredite, porque Deus pode tornar qualquer coisa possível. Agora, sobre o versículo 9 até o versículo 13. Que diz, ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Então, como eu disse, Elias nem perguntou para Deus o que era para ele fazer. Simplesmente chegou à conclusão que era a melhor solução era fugir e se isolar. E como eu disse também, muitas vezes a gente faz exatamente isso. A gente não pergunta para Deus o que ele acha. A gente simplesmente já vai fazendo o que a gente quer. E o evangelho é para homens e mulheres corajosos. A gente precisa enfrentar quem vai falar mal, quem vai criticar o que a gente escolheu. A gente não tem que fugir. Porque quem foge, quem se esconde, nunca vai sair do lugar. Mas se a gente enfrentar aquela ofensa, se a gente enfrentar aquela situação, aquela perseguição, a gente com certeza vai ser muito, muito usado por Deus. Paulo, Davi, Jó, Moisés e outros inventaram seus maiores desafios de frente e foram muito usados. Então, se a gente quer ser usado por Deus, a gente precisa encarar as dificuldades do evangelho, as ofensas, as perseguições de frente. E estar sempre disposto a estar a favor de Deus. Também é possível observar a forma como Deus fala com Elias e quer falar com nós de uma maneira calma e suave, não através de meios agitados e humanos. Então, por exemplo, Deus mandou vento, mas ele não estava no vento. Então, não era pelo vento que Deus ia falar com Elias. Deus mandou um terremoto, mas não era pelo terremoto em si que ele ia falar com Elias. Deus também mandou o fogo, mas também não era pelo fogo. Era através de uma voz calma e suave. Às vezes a gente está tão ansioso para ouvir a voz de Deus, o que Deus acha, que qualquer coisinha mínima que acontece, a gente já fica, é Deus que está falando. E a voz de Deus é calma, é suave. E é no momento certo que você vai perceber que é a voz de Deus. Então, não busque a voz de Deus em coisas superficiais. Busque na palavra, busque na oração. Porque aí sim Deus está falando de verdade. Às vezes a gente acha que Deus está falando através de pessoa X, de pessoa Y, e isso pode acontecer. Mas na maioria das vezes, Deus fala através da palavra e da oração. Então é aí que a gente vai escutar a voz de Deus. Do versículo 14... Eu já estou terminando a mensagem,
Então, só os últimos versículos, do 14 até o 18. Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja a Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Então Deus sabia exatamente o que Elias estava fazendo, mas ele fez questão de perguntar 2 vezes para que Elias tivesse a consciência do que ele estava fazendo, que não era para ele ter fugido. Então, ele usou meio que a desculpa de todo mundo ter abandonado a Deus, sendo que Deus ainda deixaria mais 7.000 pessoas vivas em Israel que não adoraram o Deus Baal. Então, ele usou essa desculpa para fugir, sem uma explicação. Então, depois que Elias parou para ouvir a voz de Deus, pode perceber que não estava completamente sozinho e recebeu instruções sobre o que fazer. Às vezes a gente fica parado e só se esquivando porque a gente não parou ainda para escutar a voz de Deus. Então, se você quer caminhar na promessa de Deus na sua vida, pare um momento e ouça o que Deus quer fazer, qual é a direção que você vai tomar. Enquanto nós não pararmos para ouvir a Deus, continuaremos parados, sem foco e na direção errada. Então, para finalizar, ouça a Deus nos seus problemas, em frente, e não se isole, para que seus problemas sejam solucionados através da mão de Deus e não através da sua. Eu quero agradecer a oportunidade, amém?